em silêncio. Qual o canal do YouTube? Boa noite, boa tarde, boa noite. O Celso, o canal, por enquanto, está sendo gravado pelo Valdo, e depois ele coloca no canal da Moane, do Mone. Né? Hoje, dia 3 de abril de 2023, temos mais um encontro desse coletivo, do Recomove. Hoje temos uma prosa com a Maria Graciada, que vai trazer a sua história de vida e a ecoversidade intercultural dos povos. Desde já agradeço a disponibilidade e, né, de estar aqui e partilhar seus saberes, partilhar seus movimentos. Né? O nosso próximo encontro é dia 8 de junho, né? Mas mais para frente a gente faz a divulgação de quem vai estar conosco nesse dia. Léo, te passo a palavra. Olha, é uma felicidade enorme estar aqui hoje. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Valdo, Maria Graciada, Celso, Marcelo, Fran, Gardene, que está entrando aqui agora, Renata, Felipe. Hoje está aqui com a minha irmã, Maria Graciada. É um momento muito importante, sabe? Quando a gente começa a construir mundos, tem pessoas que resolvem não só construir, né? Elas resolvem ser arquitetas de mundos. Aí não só famílias como são arquitetas desse mundo, com título e formação, elas resolvem ser arquitetas na diversidade, no diálogo, construindo trajetórias diversas e sempre disposta a estar com todo mundo e sempre disposta a ajudar a todos. Se você for me perguntar quem é Maria Graciada, eu vou te responder quais Maria Graciada você quer saber. Sabe? Ela não é única, não é uma Maria Graciada. Ela é uma entidade em movimento. E assim eu passo a palavra para ela, né? Trazendo essa diversidade em movimento. É muito bom hoje prosear contigo, Maria. Bem-vinda a esse espaço de ressignificação da vida, ressignificação dos modos de educar e ser na educação. Bom demais. Passo a ti a palavra agora. Olá a todos e todas. Estou bem feliz de ver essas carinhas que eu amo tanto. Adoro quando os vídeos estão abertos, que eu me sinto acompanhada, detesto falar sozinha. E já vou agradecendo primeiro ao meu pai Tupã, que me trouxe a vida, e também a todos que vieram antes de mim, minha ancestralidade, principalmente a minha mãe Nurdinha, a minha bisa, que manteve nossas tradições, a minha avó, minha linhagem, e aos ancestrais de todos vocês também. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de cantar, que eu gosto de dançar, e que eu gosto de reverenciar os espaços com nossos cantos, nossa retomada cultural. Então, eu vou começar a nossa prosa, como disse meu amigo Léo, com um canto. Tá bom assim? Uma folga. Jaci, Ayande, Jaci, Morfeu, Iambetaba, Tupã, Uruti, Isapé, Iambetaba, Tupã, Uruti, Isapé, Iambetaba, Ije só, Ije Jaci,
Izeaço, Izeobitupã, Eiambechawabi. Izeaço, Izeobitupã, Eiambechawabi. Aueretupã. Bem, eu queria, antes de começar a falar, eu queria passar uma imagem que muito representa o nosso movimento, coisas que a gente vem pensando. Eu tive a oportunidade de passar esse vídeo lá no encontro que nós tivemos no Paraná, presencialmente, mas nem sei se todos tiveram a oportunidade de assistir. E é um vídeo que fala por si, né? Foi gravado aqui com a equipe do Instituto Etno, mais meu pai de 97 anos, guiados por toda a nossa ancestralidade. Então, eu gostaria de passar esse vídeo e aí a gente abre para uma prosa rasgada e bem tranquila e livre. Isso aqui. Agraciada, tem áudio do vídeo. Desculpa. Tem que habilitar o áudio, né? Tem que habilitar o Porque áudio não para... tem, não Tá, tá. peraí. Tá aparecendo uma barrinha de ferramenta em cima ou não? É na hora de compartilhar é que você tem que habilitar o áudio. Então vamos lá Antes de ver. compartilhar. Vê se agora vai. Tá ouvindo? Sim. Tá. Lá vem o sol, lá vem a lua, é estrela do mar, e vem clarear. O ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. DNA, desenvolvimento da natureza anímica. RNA, regeneração da natureza animal. Os povos indígenas, povos tradicionais que percorrem a floresta, moravam temporariamente em algum lugar e depois abandonavam aquele lugar por saberem que se esgotou e que o lugar não está mais ensinando nada. Há que construir uma soberania pedagógica, e até diríamos, uma soberania cognitiva. A juventude é fundamental na nossa visão de mundo, pois está nela e somente nela o germe da transformação de fato da sociedade. A Terra, esfera, uma forma sem aresta, aonde não existe divisão, lugar para todas as formas de vida viverem no fluxo. A escola viva que eu sonho é essa educação que dialoga com outras coisas, com os seres invisíveis, também com os sonhos
e com os seres não humanos. Prometo ajudar meus alunos a desaprender o eu individualista e isolado é a ideia de que estamos separados do solo, das árvores, dos rios, das montanhas, dos desertos, das florestas, dos animais, das sementes, das bactérias. Precisamos lembrar que o que fazemos com eles, fazemos com nós mesmos. Eu prometo viver como um buscador e permanecer no caminho de desaprender e aprender em minha vida. Continuarei realizando meus próprios experimentos com a verdade. Não terei vergonha de dizer aos meus alunos, não sei. Bem, esse é um pouquinho da minha visão de mundo. E estou aqui. Que vocês querem saber das minhas multividas? Celso. Agraciada, eu levantei a mão primeiro, eu só queria deixa eu Fundo branco não aparece. interromper. Certo, então eu vou depois mudar aqui. É só para te perguntar como é que você quer fazer a prosa, assim, qual a dinâmica, se você quer trazer uma parte da tua fala primeiro, enfim, Acho que deixar a gente aberto para pode você ver como é. ir tocando barco, que é ruim falar o que as pessoas não querem saber, né? Vamos indo junto aí. Certo, tá bom. Então eu passo a palavra para o Celso aqui. Então, Maria, eu ainda não recebi o pedaço de bolo, né, no aniversário, e eu me lembro também quando eu fiz 28 anos, é uma idade muito bonita, viu, Maria? Bacana. O Léo falou de você como é que ele falou, Léo? Construtora de mundos, né? Arquiteta de mundo. Arquiteta, né? Mas eu sei também que tem uma outra coisa da costura. Quer falar um pouquinho sobre a costura, Maria? Quero. A minha primeira formação foi minha mãe, né? Minha mãe, como uma educadora inovadora em 1950. E eu vivi na inovação e eu só descobri isso muito tempo depois. Aí minha segunda formação foi arquitetura. E eu sempre tive no social, né? Desde pequena, minha casa sempre foi igual a minha casa hoje é, cheia de gente, recebendo muita gente de tudo quanto é lugar social. Mas aí eu fiz arquitetura como profissão
porque eu tinha um conselho da minha mãe que eu tinha que ser independente bem cedo, que era bom as mulheres serem independentes e não ter que casar para ter uma autonomia. Eu fiquei pensando, claro que educadora eu não queria ser, né? Porque eu via a luta como é que era grande, eu falei, nunca vou mexer com esse negócio. E eu era uma artista já, plástica e tal. Eu falei, eu acho que eu vou juntar as artes plásticas com o dinheiro. Eu acho que vai ser isso. Pensei lá nos meus 18 anos, né? E eu percebi o quanto o curso de arquitetura era elitizado, o quanto ele não me representava quanto academia. E, obviamente, que lá dentro eu encontrei minha praia, fui fazer arquitetura social, mas, de qualquer forma, aquilo me deixava sempre assim, num lugar de privilégios que não me representava. Eu sempre estive nas associações, nas cooperativas, a minha vida foi sempre na base, né, onde eu estou feliz mesmo. Assim. E aí eu me apresentava, né? Eu falava assim, eu sou arquiteta e tal, não sei o quê. Depois eu comecei a perceber que eu não sou o que eu faço, aí eu começava a falar, eu estou arquiteta nesse momento, mas de alguma forma sempre me deixava num lugar meio no reino, né? E eu percebi que eu sempre fui uma ativista, sabe? Eu demorei para entender esse nome, me identificar com ele, né? Eu milito pelas causas indígenas desde os 18 anos, e aí eu falei, gente, eu acho que eu sou uma costureira de mundos. Então, agora eu vou começar a me apresentar como costureira. Então, quando eu me apresento, eu falo, olha, eu sou costureira. Isso tem muito mais a ver com o que eu sou de verdade, porque, tipo assim, eu costuro mundos, sabe? Porque eu, desde muito cedo, fui criada no contexto indígena, em casa, apesar de contexto urbano. Mas minha mãe sempre falou que o que estava vivendo ali, que a gente vivia ali, eu não podia falar lá fora, no outro mundo. E eu nunca me limitei ao meu mundo de casa, apesar dele ser bem lindo, né? Eu comecei a fazer tangência, eu comecei a perceber que eu tenho um dom de costurar mundos, né? De me afetar com as pessoas, com os não humanos, com os seres invisíveis também. Desde muito cedo eu quis saber o que move essa existência humana, se é só isso mesmo, essa carne, se tem coisa a mais, né? E eu fui criada num contexto que me possibilitou muitas respostas. Então, eu acho que é isso, sabe, Celso? Costurando mundos para que eles não tenham barreiras. E aí a vida me traz um homem que quebra muros. Então, ficou legal, gostei dessa orquestra, porque quando costura também não tem muita separação, né? Eu acho que uma das coisas mais lindas que eu conheci foi o patchwork, que você vai costurando pedacinhos totalmente diferentes, e quando você olha tem uma harmonia estética muito valorizada, né? Então, acho que é meio isso. Então, aqui, nesse espaço da Recomove, na Moânia, né? Eu acho que a gente procura fazer muito isso. E aí eu vou lá no meu meio indígena e falo, gente, existe a Moane. Aí eu vou no outro lugar e falo, existe. Eu estou costurando, minha grande ambição é que a gente faça uma linda colcha e um dia a gente possa ver ela toda costuradinha, toda bacana, porque tem muita coisa que a gente faz aqui que precisa em outros mundos, tem muita coisa dos outros mundos que precisa aqui, e eu estou aí costurando. Bom, ninguém está com a mão levantada. Eu estou te escutando aqui, Maria, e eu fico sempre pensando, sabe? Sempre que eu estou conversando contigo, uma coisa que vem à minha cabeça com muita força é, nossa, onde ela está? Em que parte, quando eu falo não é a pessoa física, não. Eu falo a pessoa etérea também, sabe? E nem sempre eu sei se a gente, parece que você está falando comigo e está trazendo de outro lugar essa conversa, né? Tem uma coisa, um elo, que é ocidental, que nos liga, que é o conceito de humanidade, né?
Agora eu estava tentando lembrar aqui quem foi que falou que, bom, o conceito de humanidade é um conceito ocidental, mas é um conceito bonito, né? Agora não estou lembrado quem foi, enfim, não veio de Morin isso não, nem de Chomsky, mas, enfim, é um desses pensadores contemporâneos que exatamente para trazer isso, né? Para trazer essa ideia de humanidade como dos conceitos criados pelo homem ocidental branco, talvez seja o mais bonito, né? Que nos une, mas também nos coloca em diálogo com a diversidade. Como é que você pensa esse conceito, Mário? Como é que você traz esse conceito para dentro desses mundos físicos, materiais e não materiais que você circula? Ele tem sentido para você hoje? Né? Quando a gente fala, porque a gente fala tanto em humanidade, em ressignificar a humanidade, ele tem sentido para você? Que sentido você dá para ele? Eu acho que ele é limitado, Léo. Eu acho que o sentido de humanidade é muito limitado e talvez ele tenha sido causa de tanta divisão. Mas eu vou chegar onde eu quero. Eu sinto que o momento onde a gente começou a se perder quanto humanidade foi o momento em que a gente deixou de ser natural. A gente começou a ser um ser fabricado para servir a uma engrenagem. E em algum momento, e às vezes fico pensando na Revolução Industrial, eu gosto muito de dar crédito no sentido da descida da ladeira à Revolução Industrial, né? Pode ser que tenha fundamento em outros momentos, mas eu acho que ali a gente começou a se posicionar como seres produtivos, né? Como o Luciano fala, seres operários. E a sociedade foi se modelando para que, então, tudo fosse encaixado num padrão produtivo, para que, então, a gente pudesse evoluir e tal. A única coisa que eu acho que foi muito complexo, e a gente está pagando preço agora, e agora a gente vai ter que começar a conversar serinho e juntinho, foi que a gente se divorciou do que nós somos em essência, seres naturais. E os seres naturais, o ócio, a observação dos seres não humanos, a coligação com os não humanos, a coligação com os invisíveis, né? Quando eu falo invisíveis, falo de ancestralidade, falo dos que vieram antes, falo dos mais velhos, da reverência dessa constelação familiar. A gente deixou de ver muita coisa, né? Então, isso nos tornou centro. E quando a gente se tornou centro, a gente parou de se emocionar com muitas coisas, sabe? Eu fico vendo, às vezes, a postagem do Valdo, né? Quando o Valdo fotografa a lua e fala do tempo Ion, é meio disso, é meio isso que eu acredito também. Entende? Se emocionar com a natureza, aprender com ela, né? Eu aprendo muito com o vento, sobre flexibilidade, sobre humildade, sobre companheirismo. Aprendo muito quando ele também está muito feroz, né? Que de vez em quando a gente também está nessas explosões de humores. Eu aprendo a fluidez com as águas. Eu aprendo com os meus animais. Eu aprendo com os animais que também não são meus, que estão na floresta, né? Eu aprendo com os encantados de luz, que são seres que eu acredito que existam no mundo invisível, que nos guiam. Então, esse conceito de humanidade, para mim, começa com um conceito de união, né? Mas conforme a gente está indo, eu não vejo isso muito acontecendo. Aí vai ficando uma coisa meio teórica, sabe? Eu acho que a gente só consegue amar o que se
com que se envolve, né? Então, se a gente não se envolve com a natureza, a gente não ama, então sai destruindo, sai progredindo, no sentido do capital. Mas eu acho que tem muito mais coisa para a gente ver, e aí eu acho que a gente vai ter que se unir mesmo quanto humanidade para poder ser mais respeitoso com os seres não humanos e com os invisíveis também. Graciada, eu ia te perguntar, com quem que você anda costurando, né? Você estava falando de costureira, eu vou retomar aqui um pouquinho a ideia da costureira, né? Com quem que você tem costurado atualmente? Assim, eu sei que da sua fala agora, claro que você não deixa de costurar junto com todos os seres e vida, né, que você acabou de mencionar, mas você disse na parte da tua história, né, que você não se via como educadora e que você foi atrás da arquitetura, unindo as artes, mas hoje o movimento é um pouco diferente, né? A entrada no contexto, nesse contexto da educação, ela bate aí na porta bem forte. Eu queria trazer assim, com quem você costura e a educação hoje, né, na sua vida. Isso foi no passado, né, Paula? Eu comentei que eu tinha 18 anos, e aos 18 anos a gente... É muito interessante, eu fiz uma formação agora, uma pós. Esse ano passado eu me enchi de pós-graduação, não sei o que me deu, menina. Acho que na pandemia eu fiquei sem rodar os territórios e fui estudar. Aí fiquei de ouvinte da Anne, aí fiz uma formação muito incrível, uma pós, que comparava os conhecimentos de Steiner com outras metodologias, que era um estudo que eu estava muito querendo fazer, porque Steiner foi o primeiro educador que falou sobre o espírito, sobre as artes, né? Sobre o espírito na educação, assim, trouxe ou foi difundido. Na realidade, eu acho que os primeiros que trouxeram foram os povos originários, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre... Hoje eu me assumo educadora, né? É a minha pauta principal, meu motivo de viver, sabe assim? Primeiro, na minha autoeducação. Eu estou num processo, eu queria muito conversar sobre isso, falar sobre isso, que eu acho que raramente eu falo, que é o seguinte: eu sou uma indígena em contexto urbano. Eu fui criada por pais indígenas que nunca negaram suas origens, sempre me disseram do nosso pertencimento. E minha bisavó era pajé, foi forçada a sair do seu território, mas passou todo o seu conhecimento para minha avó, para as minhas tias, para minha mãe, que passou para mim. E eu, desde pequena, tive contato com os seres invisíveis, com as ervas, com os banhos, com tudo, né? E meu pai foi a pessoa que me ensinou a andar pela floresta, me ensinou a amar a floresta. Não que eu já amasse, eu acho que eu já nasci com esse afeto, mas muito por conta de tudo que me envolvia, né? E minha família baiana imigrou para o Rio de Janeiro, em contexto urbano. E eu vim nesse amor pela minha etnia, mesmo sem saber qual era ela, mas pelo meu pertencimento. E quando chegou aos 18 anos, eu fui militar efetivamente pela causa indígena. Então, eu era uma jovem que recebia diversos povos do norte do país e fazia interface com eles, com o Museu do Índio. Então, o que eu fazia? Eu recebia eles na minha casa, eu era um porto seguro no Rio de Janeiro, e levava eles para o Museu do Índio para articular com eles seus artesanatos. E com isso eu fui ficando muito profunda na cultura, né? Além de tudo que eu tinha em casa, eu fui mergulhando muito intensamente na cultura.
e me tornei uma indígena mesmo, assim, total. E aí o que aconteceu foi que, quando eu comecei a ser educadora de fato, assumi a educação mesmo como vida, eu criei o Instituto Etno e comecei a ser educadora dentro da arquitetura, dentro de universidades, institutos federais, e escrevendo artigos. Formamos um grupo chamado Terra Brasil, que já tem muitos anos, é um grupo de pesquisadores de arquitetura de terra, que é a arquitetura vernacular, e aí fui para a Amazônia pesquisar arquitetura de terra com Chavantes e Bororos, fiquei nas aldeias lá no território da Bacia Amazônica, e, enfim, não parei mais de costurar com eles, né? E aí surgiu, dentro da educação, surgiu uma necessidade da gente mudar de território, porque a minha pauta é a juventude invisível, aquela juventude que ninguém olha, a juventude não, assim, a juventude privilegiada já não é olhada, imagina a juventude periférica, a juventude aldeada, e as moças, e as suicidas, e as abusadas, muito menos. Então, eu tomei isso como missão de vida, como aquilo que me faz dedicar meu tempo. Eu acho que alguém abriu. E aí, eu estou contando um pouquinho para contextualizar. E eu vim para a Bahia. Quando eu vim para a Bahia, então, todo esse tempo, desde os meus 18 anos, eu estou com 28, né, Celso, que você falou? Vamos acreditar nele, gente. É isso mesmo. Minha alma tem 28. Bom, mas, enfim, tem 40 anos aí que eu estou nessa militância. E quando eu vim para a Bahia, a gente veio guiado para a Bahia, e aí é uma outra live. Mas quando eu chego na Bahia, o povo tupinambá já estava me esperando. Estão falando do mundo invisível. Vários tupinambás tiveram visão comigo, chegando para apoiar o povo e me recebendo como um povo tupinambá. Quando isso acontece, eu começo a pesquisar a trajetória geográfica da minha família. Eu começo a pesquisar todos os nossos conhecimentos, tudo que eu recebi da minha família. E casa com o que eles me trazem também. Então, eu hoje costuro mundos com o meu povo, Tupinambá. São 23 aldeias. Agora a gente está muito dedicado na criação da Ecoversidade Intercultural dos Povos, que é um projeto de uma universidade livre para mulheres. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Hoje eu costuro mundos com a Ailton Krenak, com Cristina Tacuá e Carlos Papá, num movimento chamado Comunidade Selvagem, que é um movimento lindo, um voluntariado enorme, que a gente... eu estou responsável por um programa chamado Senta que lá vem História, dentro da biblioteca do Ailton, que é uma biblioteca virtual que a gente está criando para condensar todos os materiais videográficos que ele criou. Estou transcrevendo várias falas para a gente fazer cadernos, para que isso seja documentado, né? Eu aconselho todos vocês a visitarem a Comunidade Selvagem. É muito lindo, fala de muita coisa maravilhosa e dessa costura de mundos, porque eu acho bonito, assim, aí está a Fran, né? Eu tenho um diálogo com a Fran, tipo assim, Fran, a inclusão também está ligada a nós, também está ligada aos povos originários, sabe? A gente precisa ser incluído, e vocês também precisam ser incluídos na nossa cultura. Eu não acredito em muros, eu não acredito em divisões, eu acredito em união, que juntos vamos encontrar a saída para a nossa sustentabilidade, porque a planeta Terra está muito bem, obrigada, não tem problema nenhum com o planeta. Eu acho que a humanidade que está em crise. Outro dia conversei com o Celso sobre que nome daríamos a essa nova humanidade, e a gente conversava um pouco sobre isso, sobre um ser humano híbrido, né? Mas nesse hibridismo eu acho que nós podemos juntos achar caminhos muito lindos, né? E eu acho que se a humanidade não estiver aqui, vai ser um favor, o planeta Terra dá uma sacudidinha,
né? Como Krenak fala, já que estamos caindo, vamos construir paraquedas coloridos, que eu acho que é isso que a Moane faz, que a Anne faz, entendeu? Constrói paraquedas colorido, pelo menos a gente se diverte na queda. E aí estou costurando também com as Waracunas, que é um movimento de indígenas mulheres aldeadas em contexto urbano, porque hoje eu estou entre mundos, então eu também sou aldeada e também estou em contexto urbano. Então, hoje a gente teve o privilégio de passar num projeto do CNPq, e hoje a gente é o primeiro grupo de indígenas mulheres dentro da CAPES. Então, a gente está escrevendo mesmo, a gente está escrevendo artigo, publicando, está lindo o negócio. E costurando com o Anne, que é o amor da minha vida. Estou meio ausente nas reuniões, né, Paula? Eu tenho viajado muito, gente. Eu tenho viajado muito, porque às vezes está tudo calmo e de repente tem uma retomada. Eu vou para as retomadas, eu sou muito ativa, né, no movimento mesmo, assim. E eu estou costurando Heliópolis, gente. Por quê? Porque quando eu cheguei em Heliópolis, eu fui muito apaixonada por aquele projeto, mas nunca estive lá dentro, né? Às vezes eu ia, fui com o Zé Pacheco, a gente fez uma incursão lá uma época, mas quando eu cheguei em Heliópolis através do Brás, e eu fui participar de um evento lá, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu acabei minha fala, que não foi uma fala, eu fiz um ritual, fiz uma bagunça naquela Heliópolis, que vocês nem imaginam, que meu dom é bagunçar o coreto, né? Botei todo mundo fazer ritual, foi um negócio. Quando acabou, tinha uma fila muito grande de gente querendo falar comigo, e eram indígenas em contexto urbano. Pessoas que vieram me contar histórias de Rondônia, do Acre, do Amapá, e pessoas também que falaram que tem um sentimento interno desse a gente chama de retomada do corpo-território, enfim. E eu falei para o Brás, Brás, bora criar um movimento indígena, uma aldeia urbana dentro de Heliópolis? E o Brás topou, menino. E não só ele, como toda Heliópolis. Então, a gente está nesse movimento de levantar uma aldeia urbana dentro de Heliópolis, chamando os parentes guarani que estão em volta, reunindo todos os parentes de contexto urbano lá, junto com o movimento LGBT, movimento preto, movimento das crianças encarceradas, enfim, juntando todos os movimentos da UNAS e estamos montando uma aldeia urbana em Heliópolis. Então, um pouquinho disso, Paula. Aí, de vez em quando, eu durmo, de vez em quando eu faço coisas assim. A Fran aqui deixou uma mensagem. Minha agraciada, uma graça entre nós. Gratidão pelo encontro. Meu microfone quer me boicotar hoje. Mas azar dele, eu escrevo. Se soubéssemos um pouquinho de Libras, eu sinalizava. Risos. Amada, minha pergunta é quase um pedido. Me ajuda a não ser artificial nesta imersão por essa ideia educativa civilizadora? Me sinto tateando. Só sei fazer isso pelo nada sobre nós sem nós, pelos lugares de fala. Como posso educar / anunciar este entremundos por aqui? Me dá alguma dica? Conta mais sobre a aldeia urbana, por favor. Quantas horas tem essa live, gente? Fran, só podia ser você, viu? A gente está até as 18h45. Tô brincando, gente. Eu vou respeitar os tempos, cronos, que eu não gosto, mas vamos lá. Eu respeito ele também, só não sou refém dele, né? Fran, eu vou começar sobre a aldeia urbana e depois a gente vai como mobilizar, né? Uma aldeia urbana, bom, ela tem vários fatores. Então, eu também estou costurando com a Teia dos Povos profundamente. Então, hoje eu sou da Teia de São Paulo e da Teia da Bahia.
Então, eu acho que uma aldeia, a primeira coisa que ela precisa ser é uma comunidade muito coesa. E eu já encontro essa caminhada muito adiantada em Heliópolis, porque tem o projeto do Bairro Educador, que é muito sólido, né? Falam que a Campos Sales não sei o quê, que o céu não sei o quê. A gente está numa retomada do céu, depois eu falo sobre isso. Mas aí, a primeira coisa é ser uma comunidade. Então, quando a gente olha um contexto urbano, né, e olhando a UNAS, que tem vários movimentos, então fica mais fácil de articular, porque a gente tem as escolas que estão ligadas a esse movimento, e nós temos os movimentos em si, né? Então, o que é uma aldeia urbana? Uma aldeia urbana é uma comunidade que se cria, né? Coincidentemente, temos tudo adiantado, mas eu posso falar de outros contextos que a gente também está trabalhando. Então, é um contexto que se cria comunitário, que pode ser multiétnico, geralmente é multiétnico, porque quando se cria uma aldeia urbana, você vai contar com vários parentes que saíram dos seus territórios, e nós vamos começar a fazer marcadores culturais essenciais. Então, um deles, os rituais, né? Então, fazer rituais multiétnicos, rituais que retomem o sagrado dentro da comunidade. A gente vai trazer de volta as artes, porque as artes são muito fortes em qualquer território indígena desse mundo, né? Então, os fazeres, que podem ser multiétnicos, né? A língua fica um pouquinho mais complicado, porque, na realidade, assim, nós temos diversas línguas, mas, pelo menos, orientar cada parente que retome a sua língua, né? Eu, por exemplo, quando começo esse bate-papo cantando em tupi, é um ativismo, sabe? Quando eu estou aqui com o meu cocar, com meus artesanatos, com o meu pertencimento, isso é para dizer, estamos vivos sim, sabe? Temos uma língua sim, a gente não tem influência mais, né? Porque isso nos foi roubado, mas estamos resgatando com os mais velhos, estudando, está um empenho, está lindo. Estamos apoiados pelo UNB, temos uma linguista doutora dentro da UNB Tupinambá. Então, apoiar os parentes a resgatar suas línguas, isso é muito importante, né? Porque a língua, ela não fala só de uma comunicação, ela fala de uma cosmopercepção. A gente nem fala mais de cosmovisão, porque cosmovisão é só a visão, né? A cosmopercepção é algo maior, né? E outro ponto importantíssimo, por isso que eu falei da teia, é soberania. Uma aldeia urbana ela tem que ter soberania ideológica e alimentar, se possível, né? Então, é uma retomada de um território, que ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma periferia, ele pode ser uma casa, ele pode ser por exemplo, a gente está numa retomada em Quirimurê, que é o meu território originário, com a juventude. Então, nós não temos um espaço urbano, mas a gente toma as praças, a gente toma os lugares e estamos retomando culturalmente a nossa diversidade, né? E como trazer isso para o espaço educador? Chamando o povo. Todo lugar tem o povo por perto. Chama o povo para entrar nas escolas. A gente tem que fazer essa costura de mundos, os mundos têm que se tangenciar, sabe? Os cantos são muito fortes, as danças, isso é uma cura, né? Os povos originários têm em si, na sua cultura, a própria cura, e é isso que a gente está fortalecendo nos territórios com essa juventude, entendeu? Porque nós temos muitos casos de suicídio nas comunidades indígenas, porque o jovem está olhando um mundo que não é para ele, não é que entenda bem, que pode ser um híbrido, entendeu? Nada contra o jovem ser um advogado, um juiz e tal, mas a base está na comunidade, entende? Então, fortalecer esse território originário para que então ele possa voar. É isso que a Ecoversidade quer fazer. Quer fortalecer a juventude, porque não adianta
passar no vestibular, no Enem, não sei o que, que parece um gado indo para o matadouro, né? Todo mundo que se forma no ensino médio vai para o gado. A Cristina Itacoá ainda fala assim, todo mundo que nasce tem que ir para a escola, e aquele gado, ninguém questiona, o negócio está ruim, tem que ir, tem que ir. De repente, vê que no território a gente tem cultura estabelecida, a gente tem natureza estabelecida, a gente tem nossas medicinas, a gente tem parteiras, a gente tem comunidade, a gente tem tudo. Por que não fazer dentro do território? Seja ele qual for. Então, essa é a história. Não sei se eu respondi. Valdo? Bom, primeiro, reconhecer e parabenizar a equipe, né, que coordena o Recomove, a Paulo, o Léo, a Ivone, que ainda não chegou, né? A Ivone sempre... E Felipe também. Daqui é bom. Os que estão aí. Ao menos, não somente, mas ao menos, em abril, tem uma temática de educação indígena, né? Então, o encontro fazer com a educação indígena deveria ser todo dia educação indígena, né? Mas ao menos no mês e quem sabe também mais especificamente no dia, né, de luta dos povos indígenas nas escolas a gente possa fazer. A temática da educação indígena ela é uma temática que deve estar permanente junto com todas as temáticas de luta, né, de resgate da identidade do nosso povo, da importância do nosso povo. E agora nós tivemos, né, o privilégio de ter agraciada aí em junho do ano passado, e junto com os nossos indígenas também, né, do litoral do Paraná, e nós procuramos sempre fazer no processo de educação do projeto Litoral ter as temáticas indígenas, e lá na conferência estava lá, né, vários deles, e a agraciada pôde conhecer pessoalmente um dos caciques, né, o cacique Guarani, o Dionísio. E nós começamos em 2 na Caatinga, alguns anos atrás, que é uma ilha, né, simbólica dos Guaranis. E nessa Semana dos Povos Indígenas, nós vamos estar em 3 barcos de 80, nós vamos estar em 240 dentro da aldeia, passando o dia inteiro. Na terça, uma turma, na quarta, especificamente, o dia 19, outra turma, e dia 20, na quinta-feira, outra turma. Antes nós íamos num barco pequenininho, agora tem que ter 3 barcos de 80, e é um dia extraordinário, né, de vivência, onde que a gente aprende mutuamente lá na escola com eles, e que agora alguns de nós estivemos juntos em Brasília, na Conferência Nacional, aonde que a gente viu né, uma interação de povos, e alguns, né, vindo de outras áreas do país e que puderam, na troca de saberes, evoluir muito, todos nós que tivemos lá. Mas eu falo isso agraciado pelo seguinte: eu estou vindo da Bahia, da tua terra, uma das tuas terras, né? São tantas, e passei lá quinta, sexta e sábado, num encontro do governo do estado, que reuniu secretários do campo, né? Tanto desenvolvimento agrário como da questão específica mais agrária. E eu nunca vi, embora um encontro bem organizado, tudo e tal, eu nunca vi tamanha ausência da temática das questões indígenas. E na Bahia, é impressionante, porque eu tive uma fala, né, de 1h30 lá,
está gravada. Fui eu que levei as questões indígenas para os municípios, os 417 municípios da Bahia. Eu digo, não é possível, né, vocês com a Teia dos Povos, usei vídeos, usei aquele vídeo de um dos Gamela, né, lá do Maranhão, na Teia dos Povos de Porto Seguro, que eu tenho gravado, que fui eu que gravei, o Hinaldo Gamela, dizendo da sabedoria indígena, né, das nações indígenas, da importância. A Letícia, acho que escreveu aí que te conheceu na jornada, numa das jornadas. Eu acho que eu fui em 3 das jornadas da Bahia. E é uma costura de povos impressionante, de um aprender impressionante. Então, mais do que nunca, nessa volta, sábado, né? Cheguei aqui sábado à noite, em Curitiba. Eu digo, nossa, tem que fazer mesmo um movimento lá, um Moane e uma turma da ANE, que a Agraciada tanto fala, na Bahia. Porque se nós estamos em alguns lugares extremamente, né, integrados, né, as lutas dos diferentes povos, e ali na região, ao menos do assentamento Terra Vista, que você já andou por lá com as tuas, né, nós fomos descobrir, eu e a Graciada, que nós tínhamos pessoas em comum, né, muito conhecidas e muito referenciadas ali na área dos Pataxós e na área dos Tupinambás, mas que eles se somam em eventos com a agricultura familiar, com os quilombolas, né, com os pescadores e não sei o quê. E isso não foi para as políticas públicas. Nós estamos no 17º ano de governo do PT na Bahia. É o 5º governo do PT. É o 5º governo do PT. E isso não entra na lógica deles, vão dizer, não é a Bahia inteira, mas se você reúne os 417 municípios num evento em Salvador, e eu fiz essa colocação lá, eu disse, nossa, tem que alguns territórios, e eles têm a nucleação da gestão pública por território, né? Digo, mas ao menos onde que tem uma representação mais forte, tem toda a história de luta indígena, que é o início da integração de europeus com os povos indígenas, né? E depois, mais tarde, com a desgraça da escravidão, né? Mas a Bahia é toda representada culturalmente. Isso, como é que isso não entra nas políticas públicas? Como é que não tem ninguém lá, né, desse negócio? Digo, caramba, podia chamar para falar alguém aí, o Joelson, que é uma mistura de tudo, né? Ele é indígena, quilombola. O Joelson é um amálgama de todos esses povos. Então, estou fazendo a fala mais para dizer, eu não sabia da característica do evento, eles me convidaram, no fundo, em cima da hora, para substituir uma pessoa que estava indo com a delegação para a China. E daí, como eles me conheciam bem, né, e a Bahia também minha terra, adotada, eu digo, não vou. Pegou e fui em cima da hora, assim, me convidaram na segunda, eu na quarta noite já estava lá, porque era na Bahia e porque era com essas condições aí que eu descrevi. Foi lá no centro de eventos, né? Então, Agraciada, eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho as questões na Bahia para fora dos espaços tradicionais, que está muito bem organizado e tem luta mesmo. Nossa, a gente assiste tanta coisa, mas nós temos que fazer alguma coisa para ocupar a pauta da educação, né? Não sei como vão fazer na educação agora, ao menos na data, ao menos na semana, mas está tudo apagado, ninguém mais fala no Galdino, ninguém mais fala em nada das lutas lá e de todas as outras atrocidades que tiveram. E eu acho que eles ter convidado você aqui hoje é uma coisa bem simbólica, importante, você, na tua caminhada que você faz, né? Uma arquiteta aí
de povos, né? Uma costureira de mundos, para a gente pensar mais longe. Muita gente, o Recomove tem a característica que depois é muito mais assistido depois da gravação do que no dia. Então, no dia, por causa do horário, nós não tínhamos muita alternativa, a gente tem usado esses horários da primeira segunda-feira do mês, das 5 às 6h45. Mas depois, se vocês olhar lá nas gravações no YouTube, muita gente assiste e usa o material. Então, esse apelo, né, que você pode fazer, como é que você tem feito, né? E para que a gente consiga trazer a voz desse povo e que não chegue ao cúmulo que nem nós tivemos que assistir no mês de janeiro, né, com os Yanomamis no Brasil, mas é porque só repercutiu aquilo que já vem acontecendo há muito tempo, né, de uma tristeza muito grande. Não é possível que a questão das causas indígenas e o impacto que ela tem, o significado e importância para todos nós, se resuma a criancinhas da cidade pintar o rostinho de índio no dia 19 sem nenhuma explicação do que é isso, é apenas uma caricatura que fazem, né, dessa questão toda nossa de caminhada nacional. Então, parabenizar você e parabenizar as pessoas também, para dizer que bom que você é uma persistente, resiliente, né, insistente, batalhadora, porque você podia estar tranquilamente no teu mundo da arquitetura, né, muito mais seguindo outras pessoas importantes para o mundo urbano, tipo o Niemeyer, esses caras aí todos, mas você vai ser uma arquiteta de povos. Parabéns. Obrigada, querida. É uma honra ouvir suas palavras. Essa provocação dá uma live também, gente, porque, primeiro, eu já vou contar uma coisa que é um sonho nosso, é um sonho de todo o território Tupinambá e Ranhanhai, que a gente faça um encontro de educadores, uma costura de mundos no território. Talvez o território Ranhanhai seja o mais indicado, porque ele fica meio próximo aos Tupinambá e meio próximo ao assentamento, e o povo chama o assentamento Terra Vista de aldeia. Cacique é o Joelson. Então, acho que a gente pode ir bolando esse negócio. É um sonho antigo. A gente já vinha tramando essa história, aí veio a pandemia, aí foi um balde d'água, que eu acho, Valdo, eu acho, já que vários educadores vão assistir, então eu faço um apelo aqui. Chamem-nos para estar nas escolas. Entende? Tem uma lei sobre o conhecimento afro-indígena, e nos chamem, não vão atrás de livros para conhecer a nossa história, nos chamem. Eu tenho feito sistematicamente, gratuitamente, voluntariamente, os 6 de Heliópolis, cantando com as crianças, cantando, dançando, fazendo auê, contando a história. São pequenos, mas isso vai ficar gravado na vida deles. Tenho feito com a juventude. Eu não perco um lugar de fala. Eu sou chata mesmo, eu vou entrando, porque eu acho que se a gente não fizer assim, a gente vai desaparecer. Mas não vai desaparecer agora só pela violência, a gente vai desaparecer pelo desânimo, pela falta de valorização do que a gente tem, sabe? Porque a gente está resistindo. Quanto mais oprimido, mais resistindo a gente está. Só que a gente pode se ajudar, entendeu? Que isso vá para outros lugares. Então, por exemplo, agora a gente está criando a Ecoversidade Intercultural dos Povos. Então, recebemos o apoio da UNB, isso foi fruto lá de Brasília, né? O apoio da UNB. Então, essa universidade livre vai acontecer em 5 territórios. Ela vai acontecer aqui em Serra Grande, nós vamos construir um modelo replicável de aldeia educacional, multiétnica, que possa ser para todos os povos, que possa ser para todos os povos indígenas, brancos, quilombolas, MST, todo mundo que quiser chegar.
vai ser uma universidade para as mulheres, porque as mulheres estão oprimidas, seja em que classe forem, que idade for, não importa, sabe? A gente está oprimido, o patriarcado nos oprime, não adianta fingir que isso não existe. Então, a gente vai criar para as mulheres nesse empoderamento, né? Nessa troca de afeto, nessa convivência, falando sobre sexualidade rasgadamente, falando sobre a nossa soberania quanto protagonistas sociais, nosso apoio mútuo quanto mães. É muita coisa que a gente está aprontando. E vamos ter a Escola da Parteria no território Pataxó-Ronronrói. As parteiras estão sendo atacadas pela saúde indígena, pela saúde SUS, como se elas não pudessem existir. Então, a gente está batalhando que elas continuem existindo, e não só continuem existindo, como ensine a outras mulheres também a magia da parteria. Porque eu tive meu neto nascendo dentro da parteria, eu tive meus filhos nascendo dentro da parteria, a coisa mais respeitosa que eu já vi na vida. Né? O Valdo conhece minha mãezinha do coração lá, a Maiá, nasceu nos braços de Maiá, um cacique que é liderança de todas as retomadas do país, andando de um lado para o outro, rezando a barriga da minha filha. Isso não pode se perder, entende? Então, dentro do território Pataxó-Ronronrói, que a gente tem 30 parteiras, isso vai ser multiplicado e não vai ser pego por um sistema capitalista que quer chegar na aldeia, pegar os conhecimentos de uma parteria gratuita, porque é feita pelos encantados, e vender a 20, 25 mil reais lá fora, dizendo que tem pertencimento. E enquanto eu estiver viva, eu vou lutar para que isso não aconteça. Então, vai ter a Escola da Parteria, e vamos ter no território Tupinambá a Escola a Escola da Medicina da Floresta, né? Com todo o conhecimento das ervas, tudo que a gente tem, muita coisa. Os nossos rezos, tudo vai estar no território Tupinambá. E no território Pataxó vai ser a Escola das Artes, porque nesse sul, extremo sul, é o povo que tem a arte mais linda. Não estou desmerecendo os outros, porque depois eles vão escutar e eu apanho. Estou falando, todas são lindas, mas a gente escolheu o território Pataxó para trabalhar com as artes, né? Está lá minha filha, meu genro, minha outra família lá, e a gente então vai privilegiar essa juventude. E os mestres tradicionais vão estar orquestrando essa ecoversidade. A ecoversidade ela é uma aliança internacional, ela existe em mais de 100 países, né? Foi criada por um indiano que, quando foi escolher sua esposa, a única pergunta que ele fez para escolher foi: se eu casar com você, é a única coisa que eu quero saber, eu não quero botar meus filhos na escola, você aceita essa condição? E ela disse sim, porque eu quero criar uma comunidade de aprendizagem. Eu quero que a nossa filha seja criada por toda a comunidade, que ela se expanda dentro dos nossos saberes, da nossa cultura, e que ela possa ser quem ela quiser. E a única coisa que eu quero para ela é que ela conviva com pessoas que sejam apaixonadas pelo que fazem. Então, essa é a ideia da ecoversidade. Então, a gente quer que os mestres sejam pessoas apaixonadas pelo que fazem. Então, nesse combo aí vai ter a Biconstrução, que eu sou apaixonada por arquitetura, só não me coloco em linha de frente, mas quero ensinar, eu tenho muita experiência, eu quero ensinar o que eu sei. Né? Vai ter agrofloresta, estamos aí trazendo o núcleo da Teia dos Povos para cá, então trazer o mestre Joelce, todo aquele povo maravilhoso da Teia dos Povos, Dona Jo, nossa mestra comunitária, trazer todos os mestres para ajudar, fomentar mutirões para que os territórios sejam cada dia mais autônomos, tenham mais soberania alimentar, a gente precisa pensar nisso, que a gente cuide das águas, então que seja uma formação de liderança feminina para protagonizar o mundo que a gente sonha. Então, para deixar de ficar sofrendo, eu não sofro com sustentabilidade, gente, eu faço acontecer. E outra, se eu for extinta do planeta, pelo menos o tempo que eu passei aqui, nessa mãe terra, fui bem acolhida, tive o mar na minha frente, tive as florestas, as águas, eu estou bem feliz já pela minha trajetória. Então, a ideia não é sobreviver, a ideia é ter uma vida digna, é viver dignamente, integralmente, com a sua espiritualidade saudável, com o seu corpo território saudável, com a sua mente saudável. Acabamos de sair de uma pandemia, está todo mundo aí
sem horizonte. A gente conversa desde a criança até o idoso, está todo mundo sofrendo por um vazio existencial, que para mim é ótimo. Entendeu? Enquanto estava cheio, era perigoso. Agora que está vazio, é hora da gente ressignificar a vida. Então, a ecoversidade ela vai ser para jovens de 17 a 100 anos que quiserem chegar, viu, Fran, Paula, quem mais que está aqui? Gardene, Ivone, Letícia, os homens também, viu? É que a gente está focado para a gente poder discutir coisas que não se discute mais, né? Então, nossa memória ancestral, dos nossos ciclos sagrados, a mulher esqueceu dos ciclos. Eu me lembro que a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a minha história com o Brás foi que eu cheguei em São Paulo e fiquei perdida, porque eu não conseguia ver o sol direito, estava chovendo a beça, eu não conseguia ver as estrelas nem a lua. Eu falei, gente, como é que eu vou ficar nesse lugar sem referência? Aí achei os parques, e Brás é um catador de frutas, então eu consegui me situar. Nos dias que eu estou lá, eu vou para os parques, mas falar um pouco disso, falar sobre a tenda vermelha, que é o lugar que a mulher se recolhe ancestralmente para viver seus dias, falar sobre o tempo para mim, que é a TPM, falar da melhor pausa. As mulheres elas acabam se esquecendo quando vão atingindo a melhor pausa. Para mim, a melhor pausa, já criou filho, já fez a carreira, pô, agora está na hora de dar essa pausa para ser uma mulher, entende? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que viver isso. Sonho com vocês aqui na nossa tenda, tranquilas, vendo a lua, conversando em volta da fogueira com nossos anciãs e anciãs. É isso que a gente vai aprontar, gente. Já estamos começando, hein? Celso. Que coisa mais linda, Maria. Nossa, ainda bem que está sendo gravado, né? Então, eu vou fazer uma pergunta assim que é muito pequenininha, mas é um pouco do universo que eu me movimento, né? E que a gente tem sempre defendido a escola, né? Mas de uma maneira crítica. A gente sabe que a escola, para mim, é aquela coisa a esfinge, né? Decifra-me, eu te devoro. Então a gente tem que estar muito atento. Mas a gente tem defendido uma educação democrática e humanizadora. Sim. Aí, diante disso que você colocou, como é que a gente poderia, assim, se você, né, não quer pedir muito, mas para incluir nesse refrão, nesse mote, para incluir a questão do não humano e do não visível. Você tem Sim. alguma dica assim que você... Eu adoro o Celso, porque a gente conversa muito, ele sabe onde estão minhas questões, entendeu? Ele vai lá, flau. Então, eu estou com umas questões, né? Antes de conhecer o Brás e de ser interpelada por vários de vocês que estão aqui, eu ainda não demovi essa ideia, tá bom? Que ao mesmo tempo estou lá tecendo mundos com Cristina Tacuá, e a gente tem uma ideia muito clara, nós, né, Ailton e tudo mais, que a gente tem tudo já. Então a gente não precisa expor nossa juventude, nossas crianças a um mundo que não nos inclui. Ao contrário, a gente tem que incluir os que não têm acesso a isso. É o oposto, é a trajetória oposta. Fortalecer nossos conhecimentos, que eram de todos, foi só apagado. Não se esqueça que a gente é um país do apagamento. Em outubro, todo ano, a gente comemora aquela pilha de corpos feitas por Mendes Sá, de 9 quilômetros, de corpos exterminados, que provavelmente aconteceu em vários lugares desse país, e vários de nós temos sangue indígena correndo nos corpos, vários apagamentos. Então, assim, a gente está falando da mesma coisa, eu não estou separando o mundo em vários mundos, eu só estou dizendo que eu acho que quando a gente começa a dialogar, quando as realidades começam a se costurar, que é isso que eu defendo, e eu, como sou uma chata de carteirinha, vou continuar falando disso,
quando a gente se tangenciar e começar a se afetar uns com os outros no lugar do afeto e não da violência, isso vai começar a transpassar os mundos, os muros vão cair entre nós, entende? E aí, provavelmente, alguns de nós que já estão com uma caminhada estabelecida, talvez se sensibilize com tudo isso e comece a mudar pequenas coisas da sua vida, como, por exemplo, olhar a natureza ao redor, né? Reverenciar as estações. Quem sabe as futuras gerações já não acreditem mais nos deuses eurocêntricos e comecem a festejar os solstícios equinócios, entende? Que são marcadores não cronológicos, sabe assim? Eu acho que só a gente realmente transversalizando nossos mundos, a gente vai sair desse mato sem cachorro, né? E, tipo, dentro da instituição, é o que eu falei antes, chamem-nos, chame os quilombolas, chame a base para entrar lá dentro, os mestres da tradição oral, entende? A gente tem que ir furando essa picada para que a gente não tenha lá, né, uma criação de elite ou uma criação de base que não tenha isso transpassando nos ambientes. Senão a gente está fechando os olhos e a gente realmente está se separando, né? Eu vi uma entrevista do Ailton bem radical, no bom sentido, e aí tinha um repórter entrevistando ele, todo animado e tal, e ele olhou e falou assim, eu não sei por que você está me tratando tão bem, está rindo para mim, nossos mundos estão em guerra, sabe assim? Então mesmo, sabe? A gente está sendo invadido toda hora, né? A minha mãe era para estar lá em Brasília, não pôde ir porque o território foi invadido, e eu tive que ir na noite lá pegar os livros, viajei 10 horas para que ela pudesse estar representada em Brasília, que a nossa luta não seja em vão, que ela não seja invisibilizada de novo. Esse fim de semana estava com uma suicida na minha casa, uma menina de 20 anos que já tinha declarado suicídio. Aí o que a gente fez com ela? Botou ela para fotografar na Time. Conseguimos um apoio de uma fotógrafa nossa que está apoiando a Ecoversidade, da revista Time, e agora vai virar um projeto bem maior. E a menina saiu feliz, agradecendo, falou, Maria, eu precisava dessa vida. Eu precisava entender que fora do meu território tem vida, porque lá dentro eu não acho espaço. Sabe? O negócio é sério. É muito sério. E se a gente não se apoiar, se a gente não for incluída, Fran, sabe? A gente tem caminhos muito lindos para mostrar para a sociedade. Muito lindos. O Brás, quando chegou no nosso mundo, ele falou, onde estava tudo isso que eu não via? Sabe? O Celso até propôs um artigo, né? Porque eu levo ele para todos os territórios, o Brás está conhecendo todo mundo, que quando ele me traz isso, eu olho e falo, gente, está velado mesmo. Está velado porque a luta é muito grande, entende? Porque não dá tempo, cronos, para mais nada. A gente está assim, ó. Eu estou aqui na Bahia, eu não parei um segundo. O Brasil ontem perguntou para mim, você mora nessa casa? Por quê? Eu não paro um segundo. Porque é isso, tem muita necessidade de estar construindo algo muito relevante, sem abrir mão da população campesina, estão abraçando a periferia das cidades, entende? Porque é tudo uma coisa só. Aí entra o que o Léo falou da humanidade. Se a gente não for uma coisa única, e se a gente se potencializa quanto humanidade, cada indivíduo vai ficando melhor, né? Não é uma coisa homogeneizada. Eu falei outro dia, eu estava brincando aqui com os amigos, um nugget social, né? Que é aquela maçaroca que é tudo igual e sai tudo no mesmo formato. Não é isso. É que cada um possa ser mais quem é, sabe? A proposta da Teia, por exemplo, porque ela me representa tanto, porque cada um sendo mais o que é. Não é a Teia dos Povos não é um movimento, é uma articulação de movimentos. Então, o quilombola podendo ser mais quilombola, com mais paz, com seu território demarcado, o indígena mais indígena, a marisqueira mais marisqueiro, o MST com sua terra garantida. É isso que a gente precisa fazer. Agora, se a sociedade como um todo não tangencia, a gente fica sozinho, a gente fica nos mundos isolados. Então, é por isso que tem que costurar os mundos, é por isso que tem que entrar nos lugares, é por isso.
Entende? Eu não sou contra a universidade, por exemplo, mas eu acho que o nosso jovem tem que ser preparado para sair do território, não só passar numa prova classificatória, mas permanecer naquele ambiente dignamente. Entende isso? É isso que eu sinto, e é por isso que eu estou batalhando, sabe? Eu acho que ele pode ser o que ele quiser, a ideia não é tirar a oportunidade, pelo contrário, é que eles possam estar lá dentro com mais integridade, porque todos os nossos grupos de juventude estão sofridas, porque não pode apresentar sua tese em outra linguagem que não seja escrita, não pode escrever na sua língua, porque não tem intérprete. Aí vão cerceando as monografias para que eles escrevam o que a academia quer. Então, a gente quer empoderá-los como território corpo, empoderá-los para que elas cheguem lá falando, não, vou escrever sobre o que eu preciso levar para o meu território, sobre o que o meu povo está precisando que eu pesquise, sobre o que me move a minha alma. A alma tem que entrar na faculdade, Paula, sabe, Paula? A alma tem que entrar, a vida tem que entrar. E se a gente não se unir, faz o quê? Vai morrer todo mundo. De tédio, de desespero, de angústia. E não é isso que a gente quer. Entende? Nossa, falei demais. Tá ótimo. Então fica assim, ó. Educação democrática, humanizadora e costuradora. Pronto. Léo, antes de passar a palavra, a Letícia tinha levantado a mão. Letícia, e depois Léo. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou aqui no papel mamãe, improviso multitarefa, né? Mas eu tô bem atravessada aí com todas as falas. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho prestando atenção na direção, tá? Mas não queria deixar de perder essa oportunidade, porque encontrei a Maria. Eu quero até conhecer melhor aqui o grupo de vocês. Gostei muito do que vocês estão falando. Eu vi o anúncio da participação e quis entrar para ouvir a Maria, que eu conheci ela na Tesfol, né? E fui atravessada, acho que por muitas mobilizações invisíveis também, que é no momento onde eu, na minha universidade, sou professora na Bahia, né? Na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e junto com outra colega a gente está buscando criar um grupo de pesquisa que tem essa transdisciplinaridade, essa transversalidade, várias coisas que ela falou e eu fui anotando aqui, né? Cosmopercepções, integrar tudo isso que ela está falando, e é um caminho dentro da universidade, né, que eu estou encontrando dentro da teia do projeto do Encontro de Saberes do professor José Jorge, né, inclusive quero entrar nessa lista dela aí das universidades que vão participar, né, da ecoversidade, porque é isso, né, eu estou feliz com esse encontro com ela, desejo que a gente consiga construir alguma coisa nesse sentido com a universidade, eu estou dentro da UNB também, me transformando nas minhas percepções. Cheguei aqui com a visão do que era uma sustentabilidade e dentro com essa interface com a teia, né, com essas pessoas, com tudo que está acontecendo, que a Maria vem construindo também. Eu estou aqui construindo minha tese, desejo que seja uma tese que contribua também para tudo isso que vocês estão falando, que a gente está conversando aqui. Obrigada, viu? Letícia, por favor, se você puder, ou se alguém souber do telefone da Letícia, para incluir ela no Telegram, por favor, Eu passe coloco aqui. ela lá. Ah, ótimo. Léo, né? Então, eu estou aqui Deixa eu tentando... só falar uma coisa para Letícia. Letícia, ó, bora construir. A gente quer formar uma escola de arquitetura de terra e a parte toda pedagógica ela já tem uma chancela, mas eu gostaria de uma chancela especial para essa escola de construção, que é uma coisa pioneira no país. Então, quem Muito sabe a bom. gente troca essa ideia, tá? E só para falar também, eu estou numa rede, que é a Rede Brasileira de Núcleos e Estudos em Permacultura, né? E a gente entende que a permacultura ela precisa, inclusive, ser decolonizada, né? E a gente quer que ela seja integrada na universidade nessa perspectiva de ensinar para a vida, autonomia, soberania, o que a Teia dos Povos faz com a permacultura, né? Então, por exemplo, eu acho que tem tudo a ver. Eu não sou a mulher mas eu conheço pessoas que podem ajudar com isso, de repente, essa construção. Eu conheço uma menina da permacultura que é até lá da Teia, se eu não me engano,
que ele está trabalhando com a NBR da bioconstrução, por exemplo, né, na normativa brasileira, para construir com terra. Então, é por aí mesmo. Bora lá. Parabéns, viu, Maria, pelo Bora seu lá, trabalho. Bora lá. queridona. Léo? Bom, então, primeiro deixa eu ler aqui, que a Fran colocou uma mensagem aqui muito importante, né? Destacando que a estudante da Unipampa, do curso de mestrado, agora até fechou aqui, Estudante Paula, surdo, usuária de Libras. exatamente, não, porque veio aqui outra mensagem, surdo, usuário de Libras, vai gravar, sinalizar sua dissertação, vai levar a sua língua e experiência de mundo para mostrar aos seus e a todo mundo sobre isso que falas dentro da universidade. Queria retomar por essa, é interessante que já tinha conversado isso antes com a Fran, e estou muito empolgado, aliás, estou que divulgo essa defesa. É bom ter uma boa distribuição de sinal, porque onde eu vou eu falo dessa defesa, que quando vai acontecer, e todas as pessoas estão se dispondo, assim, ao menos nas 4 universidades que eu fui nas últimas 2 semanas, tem gente pedindo para poder organizar sala para assistir a defesa. Do quão importante é esse movimento. Nada de nós sem nós, né? É um princípio básico que, aos poucos, até as universidades mais tradicionais têm trazido para o seu interior, né? Se me perguntam como historiador, como você vê o mundo, eu vejo esse mundo como um fantástico looping, sabe? Usando aqui a própria descrição de um historiador, Nicolau Sevicenko, para definir nossa época. A nossa época é um looping constante, estamos sempre com frio na barriga, naquela sensação da montanha-russa. E quando eu estou na montanha-russa, a última vez que eu fui, aliás, deve ter 1 mês e meio, foi a primeira vez que minha filha foi a uma montanha-russa. E ela segurou minhas mãos. Aí, quando terminou, ela falou para mim: papai, é porque eu vi que você ficou com medo. De fato, eu estava com medo. Ela não tinha medo nenhum. Ela estava experienciando o novo, que para ela é o normal. Para mim, o novo como pai, como um ser de meia-idade, não é o normal viver o looping e a montanha-russa, né? Quando eu escuto a Maria, eu sempre penso isso. E retomando uma fala do Walter sobre ela, né? O Walter falou que ela poderia perfeitamente estar agora no escritório, gozando das melhores tranquilidades do mundo, né? Como uma arquiteta, como uma pessoa da formação dentro de um universo da civilização ocidental moderna, né? E não, ela está costurando mundos, ela está arquitetando teias, arquitetando aldeias, né? Aldeando princípios do mundo. Então, é isso, né? Acho que só mesmo para trazer essa minha reflexão, contribuição, de que a gente está nesse loop da montanha-russa, sim, como apresentou o historiador Nicolau Sevicenko. A gente está com frio na barriga o tempo inteiro. Mas é muito bom quando a gente está numa descida dessa montanha-russa, de repente, vê que ali embaixo tem uma teia para segurar a gente. Né? É isso que eu estava pensando aqui, só queria partilhar. Paula, eu só queria fazer um comentário sobre o comentário do Léo. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar que eu atuo dentro da arquitetura, mas para mostrar para essa juventude que está vindo coisas que não se veem normalmente. Então, por exemplo, fizemos um mutirão dentro da aldeia na construção da Casa da Mulher Medicina e do Cacique. Fizemos uma formação em arquitetura de terra dentro do território para melhorar a qualidade construtiva
e para que nossos parentes não parem de construir como era construído ancestralmente. E eu fiz disso um artigo científico. E eu queria que o cacique da minha aldeia apresentasse junto comigo no congresso. Ele não pôde nem assinar o artigo. Isso ficou meio aqui, viu? Não desceu, não. Eu botei ele lá, eu queria que ele coautor. Aí ele não podia porque ele não era arquiteto. Estou falando de um meio elitista. Que eu estou abrindo picada para levar meus parentes lá para dentro. Só um detalhe. Essa semana, então ele foi publicado, artigo publicado, a gente tem muita articulação nesse movimento. Essa semana eu fui convidada para publicar em uma revista internacional o artigo sobre o meu território, falando do meu cacique, do nosso mutirão. Entende o que é costurar mundos? É isso, é usar nossas ferramentas em prol do nosso ativismo, do nosso sonho, do que a gente acredita, da sociedade que a gente acredita, e não falar, tá legal, então não pode, então não vou fazer. Não, aí que fica legal, entende? É aí que a gente tem que ir mesmo, sabe? É isso que eu sinto, né? Então, eu poderia realmente estar sentada confortavelmente mesmo, né? Parte do meu ganho eu direciono para os meus projetos sociais há muitos anos, né? Mas eu não consigo porque eu olho para o lado e vejo tanta gente sofrendo, com tanto potencial. Eu falo, gente, não é possível que isso não possa ser dialogado, sabe? Eu não acredito que não haja diálogo entre nós. E eu acho que eu quero ficar um tempo aqui até ver se o diálogo se cumprir, se é uma coisa, lugar comum, né? Então, poxa, que tenham mais espaço para vir todos os parentes para cá falar sobre a nossa cosmopercepção das mais diferentes visões, que não somos só um, né? Agora teve aqui os parentes Ronicoim, vieram para o meu aniversário fazer um ritual, aí tiveram os parentes Tupinambá ontem, cada um com sua cosmopercepção, cada um com seu jeito, né? Tive a amicíssima do cacique de Djalma, lá do Paraná, querido, sabe? Tem um outro jeito, os Guarani têm outro jeito. Isso é que nos fortalece. Agora vamos lá para Brasília, na TL, no acampamento Terra Livre, encontrar todos os parentes, é a coisa mais linda do mundo, nos fortalece, volta todo mundo forte para casa, que os espaços nossos possam ser permeados. E sonho também um dia que vocês possam estar nos nossos encontros com o Krenak, né? Falando da TEIA, por exemplo, a TEIA está com 2 deficiências, o pedagógico e a bioconstrução, é justamente o que a gente tem, entendeu? Então, estamos levando, sabe? É assim que a gente vai, sabe? É assim que a gente vai construir uma sociedade mais linda, né? E vai apoiar os irmãos e as irmãs a não morrerem nos espaços educacionais, porque tem muita criança que precisa da escola pública, mas uma escola pública humana, né? Que o espírito possa entrar lá dentro, que as crenças todas possam ser respeitadas, entende? E que ninguém fique fora, ninguém fique de fora, sabe? Antes do Lula entrar, a gente falava ninguém solta a mão de ninguém. Isso tem que continuar, porque isso não está garantido. É a humanidade, é nós, sabe? Os humanos, os não humanos, os invisíveis, é tudo junto. É tudo junto, não dá para separar. Paula. Só lembrando do Cronos, né? Temos nossos 10 minutos para finalizar o nosso encontro hoje, né? Mas eu sei que a prosa também não finaliza, ela continua. E o Valdo queria dar um recado mais final. Valdo. Então, a gente, né, agraciada, se você quiser fazer um fechamento, quer dizer, Sim. fechamento por hoje, da tua fala, e depois passar a palavra para o Valdo, que ele tem um recado para dar também. Tá bom? Eu quero só reforçar o convite, né? Nem vou falar para os parentes daqui, mas vamos articulando essa vinda para a Bahia, dentro do território, com todo o nosso bem viver, né?
que as educações possam conversar. A gente tem uma coisa bem linda aqui no nosso território, que é a educação diferenciada, intercultural. Então, Maiá conseguiu isso para os territórios da Bahia, isso vem continuando. O nosso gargalo é a universidade, então agora está entrando a ecoversidade. Agora só falta um pontinho para eu costurar, que é o CIMI. Assim que eu costurar o CIMI, e eu convencer lá o pessoal do Instituto Federal, viu, Léo? De nos apoiar, a gente vai ganhar muita força. Falta pouco agora para a gente conseguir começar já bem fortinho, né? Foram anos de articulação, mas agora chegamos lá. E eu queria fazer um canto, mas não sei se depois do aviso do Valdo ou antes, não sei. O que vocês acham? Pode ser antes, para todos nós nos envolvermos aí. Eu vou fazer um canto do meu genro, da etnia dele, já que ele está aqui, saudando os parentes Pataxó. Tanam, Pataxi Peto, Barrito Naham, Pucaere, Ana Petoim, Puhui, Ana Petoim, Apuã, Ana Petoim, Sarada, Tupihare, Kahapite Sirata, Kahapite Sirata, Kahapite Sirata, Jahawisha Purita Mayo, Kanam Pataxi Peto, Barre Suche Naham Pucare, Arna Petoim, Puhuia na Petoim, Apuã, Arna Petoim, Saraja, Tupihare, Kahapite Sirata, Kahapite Sirata, Kahapite Sirata, Jahawisha Purwiti Mayon, na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Auere, Tupã, Auere, povo Pataxó. Valdo? Então, não podia nem dar o recado sem te agradecer bastante, né? Agraciada. E dizer dos próximos passos, né? Quando você fala bastante de Heliópolis e da soma de esforços, né? No bairro Educador, como é conhecido Heliópolis, e você na arquitetura de mundos. Lembrar lá dentro de Heliópolis, eu conheci um arquiteto, você deve ter visto falar nele, ele faleceu recentemente, né? O Rui Otaki.
quando você falou da residência humilde, mais viva e humana, o Rui Otaki, filho da famosa Tami Otaki, ele também é bem famoso. Eu encontrei ele umas 3 vezes dentro de Heliópolis, e ele falava do trabalho que ele fazia de embelezar Heliópolis sem custo, né? E tem umas áreas de Heliópolis que estão coloridas de acordo com o olhar de mundo de cada morador, do seu barraco, da sua casa. E ele ajudou muito lá, sem dizer os prédios mais lá de uma parte de Heliópolis que ele participou diretamente. Mas nós vamos nos encontrar ao menos 2 vezes esse ano, né, na Caminhada da Paz, que todo ano tem, muitos fazem um esforço para muitos de nós irmos, né, e no seminário Bairro Educador, que é normalmente em setembro, a Caminhada da Paz em junho, mas em função, às vezes, de contextos e conjunturas, eles mudam um pouquinho a data. Mas agora você é nossa embaixatriz lá dentro de Heliópolis também, está costurando povos, né? Nações indígenas com os diferentes povos que estão lá. E me lembrei de um detalhe que eu não sei até que ponto a pessoa se assume, mas nesses 3, 4 dias que eu estava na Bahia agora, foi-me dito que o Jerônimo é indígena. E eu não sei se dos governantes, uma pessoa bem ligada a ele, né, atuais, tem algum descendente de indígena? E eu fiz a pergunta, o cara não soube me responder. Eu disse, mas até que ponto ele se assume? Ele tem consciência, ele tem essa reflexão. Em todo caso, eu acho que nós deveríamos montar uma pauta com o governo da Bahia e trazer ele essa questão da educação, né, que está na teia dos povos. Né, ele é um consciente ou ainda não, ele pode ficar um pouco mais de dizer da importância que tem, né, para as escolas e para a educação na Bahia. Enfim, eu causei tanta confusão lá que eu acho que diretamente eles não vão me chamar mais por um bom tempo, porque estava cheio do agronegócio. Imagine que a primeira declaração que eu vejo no palco é que não tinha diferença entre agricultura familiar e agronegócio. Eu quase caí da cadeira, sorte que eu ia falar logo em seguidinha. Eu digo, mas isso é que nem dizer que o demônio e Jesus é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Vai para lá e tá, já esparramei lá com metade do evento. Mas eu dizer assim, no sentido de unir, costurar e tá, alguns de nós, o Celso conversou comigo, eu conversei com o Celso, nós estamos já para a ANE4 alinhando melhor os coletivos. E nós vamos marcar uma reunião, ainda sem a data, para conversar entre o coletivo das sementeiras e o coletivo da formação aqui de vidas, né, de ressignificação de vidas e da educação, até que ponto nós conseguimos somar os 2 coletivos. Agora que nós estamos mais numa saída da pandemia, né? E antes nós tínhamos muito espaço virtual, agora a gente tem que tentar ajeitar nossa pauta com do mundo real, com o mundo virtual. Então o recado é esse, comuniquei a Paula, comuniquei... O Celso, o Léo me passou a reunião de sexta-feira, ele ficou ontem, relatou lá que deram uma faladinha, que a Ivone deu recado lá também. Não tem nada decidido, mas no sentido de nós conversar e ver até que ponto a gente une forças, ou menos une pautas, né, que são importantes. Então, o recado no final da reunião de hoje é dizendo o seguinte, nós vamos acertar um horário, uma data, pode ser enquanto não começar, nós não ocupamos nunca os sábados por causa da especialização da ANE4, que vem vindo aí, mas até ela começar nós podemos fazer essa conversa num sábado e juntar os 2 coletivos, tá? E dizer que a Graciada
É que eu não tenho poder de fogo nenhum, sabe? Só tenho o computador e minhas pernas e minha vontade de continuar andando. Mas queria tanto que você pudesse estar no dia 19, né? Não tenho logística nenhuma para nós ir na Caatinga, porque a gente conseguiu levar na nave do litoral para Brasília 6 parentes, né? 6 indígenas, e o cacique Dionísio foi para lá, e ele viveu a Conânia agora, no início do mês de março, e a Tassiana, que é uma professora diretora da escola indígena, agora eu acertando a logística desses 3 dias de vivência da Semana dos Povos Indígenas, ela diz: Valdo, eu estou quase louca, você não sabe o que aconteceu com esse Dionísio depois que ele foi para Brasília. Ele voltou, ele quer mudar tudo, ele quer inventar 500 mil coisas, ele não sei o quê. Digo, o que vocês fizeram com o Dionísio lá em Brasília? Digo, não sei, mas ele perdeu até a carteira lá em Brasília, porque... Valdo, a gente conversou o tempo inteiro, a gente ficou grudado lá, foi ótimo. E aí, se você tivesse, claro, condições, né, do dia 19, mas nós não temos nem como pensar um pouquinho. Isso, você vai estar de corpo presente, de mente presente, no dia Espírito. 19 conosco. A gente tem aí uma agenda estreita, porque tem a TL em Brasília, dia 23, tem um monte de agenda nos nossos territórios, é um momento bem apertado, mas eu vou estar em espírito lá. E eu queria dizer para vocês que a Caminhada da Paz já tem data, vai ser dia 16 de junho, tá? E uma novidade para você, Valdo, a gente vai ter uma ala da Teia dos Povos, meu querido, esse ano. E dos parentes também. Indígenas, Teia dos Povos, quilombola, lá na Caminhada da Paz. 16 de junho? É. Já anotei aqui, Tá marcado, gente. Já estamos começando a engraxar os pneus da nave para decolar, viu? Celso, eu quero ser lá, hein, Celso? Não marca nada para essa data. Bora lá. Paula, todo mundo, Léo, Marcelo, Ivone. É uma sexta-feira. Uma sexta. Resolveram que fosse na sexta. Gardênia, bora lá, gente. Vai ser lindo, hein? Os cocares todos lá esse ano. Gente, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui. Vocês são minha família, amo todos vocês. Estamos juntos aí nesse planeta, viu? E sonho com um dia que vocês possam estar aqui, como a gente fala, no nosso ranrão, no nosso chão. É breve. É breve. Muito grata, agraciada. Um grande beijo. Obrigado. Um abraço bem apertado. E uma ótima semana para todos. Muito obrigado. Até daqui a um mês. Isso mesmo, até daqui a um mês. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigada. Auere.